98 no futebol. Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um videoblog. Hoje com o Christian Toledo. Boa tarde, Oi, Christian. Fran. Com o Guilherme de Paula. Boa tarde, Tudo bem, Guilherme. Fran? Beleza. Começar falando do clássico de sábado. O Atlético venceu o Paraná por 2-1 na Vila Capanema. Começar com você, Guilherme, falando deste jogo. Foi surpreendente o resultado? O resultado não, né, Francine? Porque foi 2-1. Mas, de certa forma, o que surpreendeu foi o tamanho da superioridade do Atlético. Ela não ficou estabelecida no placar, né? Foi uma vantagem apenas de um gol. Mas, principalmente, durante os 30 minutos iniciais, o Atlético foi muito melhor. Poderia ter feito ali o terceiro, o quarto gol. O Paraná criou algumas oportunidades, mas em circunstâncias que o Atlético falhou, ou em bola parada, em uma chegada não tão bem construída, o Atlético foi bem superior nessa parte. Depois o Paraná equilibrou, o primeiro tempo foi de um alto nível técnico até o seu final, quando o Paraná inclusive fez o gol. E na segunda etapa, o Atlético, com a sua força defensiva, e não está apenas na dupla Manuel e Kleberson, está também com todo um sistema que todo mundo ajuda a marcar, e com isso o Atlético teve várias oportunidades também no contra-ataque. A diferença no jogo, isso sim surpreendeu. O resultado não, qualquer um poderia vencer. E mostra, Francine, que o Atlético ele já passou alguns estágios. Ele tinha que primeiro se recuperar. Se recuperou. Ele tinha que se afirmar. Uma vitória como essa, num clássico na Vila, é um sinal de afirmação clara do Atlético. Agora é a hora da arrancada. Aí o torcedor pode até perguntar, mas olha, o Atlético já não ganhou 4 seguidas? Sim, só que agora o Atlético tá ali no bico para subir pro G4. E a arrancada começa já no jogo desta terça-feira contra o Joinville. É jogo contra adversário direto, o time que tá no G4, um time muito complicado, o jogo vai ser muito difícil, mas o Atlético tem condições de fazer isso. E o Paraná, se ele estiver pretendendo alguma coisa, ele tem que ir a Campinas e pelo menos trazer um empate, se não uma vitória. Eu acho que o Paraná, Guilherme, não corre qualquer risco de rebaixamento pela qualidade de atuações. Mas ele precisa se garantir e depois, quem sabe, tentar dar o salto. O Ricardinho tem alguns desafios. O trabalho no geral dele é bom, porque o elenco tem as suas limitações, mas o Paraná já mostrou um potencial maior do que está jogando atualmente, principalmente nos últimos 3 jogos. Precisa readquirir aquele padrão. Qual que era o padrão do Paraná? Um time basicamente que gosta de jogar com a bola. A posse de bola faz a diferença. Quando o Paraná tem os jogadores para construir esse jogo, normalmente consegue desafiar qualquer time da Série B. O grande problema do Paraná é para recuperar a bola, é na marcação. Então o Ricardinho tem que apostar menos na marcação e mais em jogadores que tenham capacidade de deixar o time com a bola. E Atlético e Paraná tem cenários diferentes, né? O Atlético para enfrentar o Joinville provavelmente deve ser a mesma equipe que jogou contra o Paraná. E o Paraná não tem 3 jogadores, é isso? Para jogar com o Ipatinga. Se eu não me engano, o Atlético repete a escalação desde a vitória contra o América de Natal. E é incrível como esse time, em 5 partidas, ele já virou titular e é um time muito estabilizado. O Paraná não tem Fernandinho, não tem Lúcio Flávio e não tem Arthur. É muita falta pro Paraná. O Paraná vai ter dificuldade para montar. Por isso eu até falei do empate no jogo desta terça. Porque o Paraná está muito fragilizado pro jogo. Vem de uma derrota de clássico muito recente e vem sem ter os 3 jogadores que mais atuaram ou que mais dão resposta no time nessa temporada. E o Coritiba jogou com o Figueirense no domingo, perdeu lá em Florianópolis. Um jogo difícil pro Coritiba, né, Christian? Depois dos 2 últimos jogos que fez pelo Brasileiro contra o Cruzeiro, contra o Grêmio na Sul-Americana, ninguém esperava um Coxa tão apático assim, né, no domingo. É engraçado que você já sabia o que ia acontecer com o jogo rolando. Eu comecei a fazer minhas coisas sobre o jogo do Coritiba para blog, para avaliar, para pensar para o programa aqui de hoje. Eu já comecei antes do jogo, porque eu já sabia o que ia acontecer, a gente já sabia o que o Marcelo Oliveira ia falar. Ele ia falar da ressaca da Sul-Americana, do desgaste, do cansaço. O Coritiba ele aceita muito facilmente a derrota, dentro e fora de campo. Esse é um fator que me preocupa demais para o segundo turno do Brasileiro. E dentro de campo, Fran, dentro de campo aceitou mais do que o normal. Porque uma coisa não dá para negar desse time do Coritiba. Tem várias limitações técnicas, tem um problema de formação de elenco, mas sempre foi um time que lutou às vezes até demais. É um dos times que mais tem cartões amarelos, mais cartões vermelhos. Ontem mais uma expulsão do Everton Ribeiro. Ontem, apesar dessa expulsão, foi um time que assistiu o Figueirense. A defesa em determinados momentos, como disse o Marcelo Oliveira,
toma alguns gols bobos. Ontem não foi o caso. Ontem o Curitiba jogou para levar aqueles gols, porque marcou muito mal. Que toma de gol bobo, por sinal, o Curitiba, né? Pior defesa do campeonato. Foram gols com... 37 gols. E ontem a defesa, em alguns momentos tem alguma falha, algum detalhe. Ontem não foi detalhe não. A defesa jogou muito mal. Iria sofrer em determinado momento algum gol. Como aconteceu, sofreu 3 e poderia ter sido pior. Bom, e a recuperação do Coxa, quarta-feira com o Internacional... Nossa. Que perdeu o Grenal, né? Em casa, perdeu de 1-0 pro Grêmio no Beira-Rio. Difícil o jogo, né? Anota só, Fran. Esse time, então, é time grande, né? É time que ganha dinheiro. Tá na ponta da tabela, Tá na ponta da tabela, é time que investe, tem jogador caro, perdeu o clássico. Tá todo o cenário da desculpa preparado pro pós-jogo. Curitiba não tem que ficar se preocupando com a desculpa que vem pela frente. Tem que tentar encarar o Inter do jeito que o Curitiba pode encarar. Já vai perder o seu núcleo técnico com a ausência do Everton Ribeiro, mas vai ter que lutar e vai ter que ganhar na luta, na raça, esse jogo do Internacional. O que o Curitiba precisa apresentar dentro da sua oscilação é pegar a curva mais alta desse gráfico, que são os 2 jogos contra o Grêmio no Couto Pereira nesse ano. Venceu por 2-1 e venceu por 3-2, jogando bem. E o Grêmio, nesse momento, como time, é mais time que o Inter. Não só porque venceu o Grenal, mas tem uma concepção coletiva. O Inter é o time apenas do papel, mas mesmo assim tem a capacidade para vencer o Coxa, e o Coxa vai ter que jogar muito para bater o Colorado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Christian. Gente, até a próxima.